meus amores, tudo bem, minhas amoras? Eu espero que todos vocês estejam bem e hoje, quarta-feira, nós vamos ter aula de produção de texto, produção textual, redação, né? E dando continuidade ao projeto Meio Ambiente, que a Tia Valquíria já conversou com vocês sobre esse projeto na segunda-feira, que é essa semana, né? Nós estamos aí, então, com esse projeto do meio ambiente. Também na semana que vem, né, até o dia 5, estaremos aí com esse projeto. Então hoje nós temos mais uma atividade relacionada, então, ao projeto meio ambiente. Quando a Tia Valquíria, né, pega um projeto, coloca então aí dentro, por exemplo, da aula de redação, como é o nosso caso hoje da produção de texto, nós falamos de interdisciplinaridade, tá bom? Então, pegando aí o conteúdo que nós estudamos, tá? No capítulo passado, falando sobre poema, tá? Lembra lá do poema narrativo e o poema de versos livres? Pois bem, então nós vamos criar um poema, tá? Só que esse poema, ele deve ser com temas ambientais, como poluição, desmatamento, queimadas, etc. Tá? Desde que seja, tá, um tema ambiental, você pode então escolher aí para fazer o seu poema. Lembrando que se você for fazer um poema narrativo, como aquele do menino que carregava água na peneira, você tem que lembrar dos elementos que compõem a narrativa, tá? Para que ele seja então um poema narrativo, que é o que? Personagem, tem que ter narrador, tem que ter tempo, espaço, todos os componentes, todos os elementos aí que compõem então uma narrativa. Por isso faz dele um poema narrativo, lembram? Muito bem, tá bom? E o outro poema de versos livres nós estudamos na página 36 e 37, que foi Gente Grande. Lembra lá que que não podia comer bolo quente porque dava dor de barriga, que subia, né? Era muito bom chupar manga lá nas grimpinhas, mas era perigoso, lembra? Pois é, esse poema dos versos livres aí, tá bom? Então, você vai escolher o poema que você vai criar, um poema narrativo, ou vai ser um poema com versos livres, desde que esteja dentro, tá, dessa temática ambientalista. E você vai seguir os mesmos passos. Então, vamos lá. Lá no aplicativo a Tia Valquíria deixou essa folhinha. Primeiro, tem todo o passo a passo aqui, galerinha, que você tem que seguir. Então, a Tia Valquíria deixa o passo a passo. Por favor, leiam para que vocês não façam errado. Gente, eu vou ler um por um, olha aqui. Para a produção do poema, siga as indicações abaixo. Primeiro, em seu caderno, fazer cabeçalho completo. O que é fazer cabeçalho completo? Escola Evangélica Lago do Cis, você vai colocar a data, vai colocar aí o nome da professora e vai colocar os salmos. Lembra? A Tia Valquíria deixa sempre o versículo aí para você colocar. Fez isso, copiou todo o cabeçalho completo, copiar a introdução, por exemplo, aqui eu estou falando, ó, projeto meio ambiente, poema. Eu falo um pouquinho aqui sobre o tema. Então, isso aqui é a introdução, tá? E depois da introdução, você vai falar aqui, ó, ainda no tópico 1, no primeiro passo. E o enunciado da questão de número 1 no seu caderno de produção de texto. O que é o enunciado de número 1? Gente, aqui, ó, o número 1, tá? É a questão de número 1. Tem que copiar, sim, no caderno, tá? Lembrando que você tem que manter a organização aqui. Fez todo o cabeçalho, salta a linha, coloca o salmo, o versículo, salta a linha, coloca aí o assunto, produção de texto, salta a linha, coloca a introdução, salta a linha, copia a questão de número 1, tá? Aí, segundo passo, ó, lembre-se de empregar uma linguagem poética em seu texto. Por quê? Porque nós estamos trabalhando sobre poema. Você pode usar linguagem figurada para criar diferentes imagens de sentidos, enriquecendo o seu poema. Como assim, Tia Valquíria, linguagem figurada? Aquela que nós usamos, aquela que nós estudamos lá atrás, da linguagem literal, linguagem figurada.
Linguagem literal, aquela no seu sentido real, exato. Linguagem figurada, aquela que nós usamos para criar diversos sentidos aí. Como, por exemplo, o menino que carregava água na peneira. É possível carregar água na peneira? Criar o peixe em bolso, né? Lembraram aí? Terceiro passo da dica que eu dou: escreva o poema em versos, organizando-o em estrofes, porque a característica desse tipo de texto, um texto especial, é porque ele é escrito então em versos. Versos são cada linhas, estrofes são os conjuntos de verso. E quando eu passo para a próxima estrofe, eu tenho que saltar uma linha, tá? Então lembrem-se disso. Defina se você vai empregar rimas ou não, porque o poema nem sempre ele vai apresentar o quê? As rimas. Ele pode ter ou não rimas, tá bom? Então não é uma obrigatoriedade. Quarto passo: se você escrever um poema narrativo, como eu falei agorinha, lembre-se de que ele deve apresentar enredo, personagens, tempo, espaço, enredo, história, tá bom? Quinto passo: crie um título que chame a atenção, tá, dos seus ouvintes, dos seus leitores, ou seja, de quem vai ler o seu poema. Então não esqueçam de fazer o título. Sexto passo: agora que você já sabe o que fazer, em um rascunho, crie o seu poema. Terminou de criar o seu poema no rascunho, peça um adulto para fazer as correções necessárias. Depois passe o seu texto a limpo no caderno de produção de texto, abaixo do enunciado da questão de número 1. Então você vai saltar uma linha, colocar o título, saltar uma linha e vai começar a escrever o seu poema, ok? Lembrando que o poema é escrito em versos e estrofes, tá bom? Eu quero que vocês mantenham aí a organização e a atenção ao passar a limpo aí o textinho de vocês, para que vocês não passem com os mesmos erros que você havia escrito lá atrás, tá bom? Que acontece muito isso aí, né? Ok? Então é isso, meus amores, a proposta hoje da nossa atividade de produção de texto, tá? Vai ser bem legal, porque é um tema onde a responsabilidade de todos não é só minha, não é só sua, não é do outro, é nossa. E cada dia mais nós temos que nos conscientizarmos para cuidarmos do nosso ambiente. Afinal de contas, nós também fazemos parte deles e precisamos para sobreviver e ter uma vida de qualidade, tá bom? Então por hoje é só, meus amores. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima aula.